Vamos tomar Mateus 15, 29 a 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Ele os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Essa era a missão de Jesus: salvar. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para resolver os nossos problemas. Embora, quando nós buscamos o Senhor, Ele vai nos dando graças especiais por buscá-lo, não é? Em meio aos problemas que vivemos. Ele veio para nos salvar da morte eterna, do pecado e da morte eterna. E claro, curar as consequências do pecado. Todas as nossas enfermidades são consequências do pecado, dos estragos que o pecado fez na humanidade. Se não houvesse o pecado original de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, nós não teríamos doentes no nosso meio. Não seríamos doentes, não haveria morte. Tudo seria um paraíso verdadeiramente. Como os nossos primeiros pais foram desobedientes a Deus e fizeram da vida deles o que eles quiseram, a consequência foi o quê? A entrada do pecado no mundo. Com a entrada do pecado no mundo e na nossa vida, rompe-se a amizade com Deus. Houve uma ruptura no relacionamento com Deus e, em consequência, no relacionamento uns com os outros. Por isso que a gente viu Adão jogando para Eva e Eva jogando para Adão, o problema do pecado original, né? Ninguém queria assumir a culpa. Então, aconteceu que o pecado entrou, a desobediência, a transgressão da vontade de Deus, dos mandamentos, do querer de Deus. O homem não queria mais viver sob a direção divina, mas sobre o próprio desejo, suas próprias paixões, sua própria vontade. Ou seja, o homem decaiu com o pecado. Então, o que ia acontecer se Jesus não viesse na sua primeira vinda para nos salvar? Nós nos perderíamos no pecado, nós não teríamos acesso ao céu e viveríamos numa eternidade sem Deus. Por isso que o Filho de Deus se entregou, veio ao mundo para nos salvar. Essa é a nossa prioridade. A prioridade da nossa vida. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E permitir que Ele entre na nossa vida salvando. Porque essa era a missão dele. Salvar. Onde Ele chegava salvando. Curando os doentes, os aleijados. Por quê? Porque Ele era o Salvador. E essa salvação, ela penetrava em todas as áreas da vida humana.
Ele não curava por curar. Ele não curava para fazer um espetáculo. Ele não curava para mostrar que ele era... Não. Ele curava com um objetivo maior, que era salvar aquela alma do pecado e da morte eterna. É com isso que você tem que se preocupar. Não digo preocupar, mas buscar a cada dia esse Senhor e Salvador para libertar-se a cada dia mais das amarras do pecado, das consequências do pecado em nossas vidas. Para quê? Para um dia morarmos no céu, na eternidade. Paramos de sonhar com o céu. Nós ficamos muito preocupados com as coisas deste mundo, com os problemas deste mundo, com as coisas que nos perturbam, que nos tiram o sono. E o medo de perder a salvação não tira o seu sono, não? Temos que ter essa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa salvação. E eu preciso caminhar a cada dia nele. A cada dia mais na vontade dele. Para ser curado não só das doenças físicas, emocionais, mas da doença, do pecado em nossa vida. Do ódio, do rancor, da mágoa, da falta de conversão, da falta de perdão, do ressentimento, da mentira, da inveja, do ciúme, da vaidade, do orgulho, da desobediência a Deus. São essas doenças primeiras que eu e você precisamos combater, nos aproximando de Jesus Salvador, nos aceitando esta salvação em nossa vida e buscando os meios. Deus deixou os sacramentos, Eucaristia, o sacramento da penitência, para que nós fôssemos salvos, vivermos a cada dia essa salvação trazida por Ele, não é, Padre? O Padre Paulo Ricardo, ele até citando São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino até diz isso mesmo. Se não fosse o pecado, a condição humana foi feita e criada por Deus já também para a eternidade. Ou seja, não morreríamos, ninguém morreria. Também não haveria dor. Até alguém até disse assim, mas se não morreríamos, como caberia todos no mundo? Não sabemos. Porque infelizmente veio o pecado original e nos tirou essa condição. Então Deus é providente, Ele sabe como faria para colocar todos os seus filhos numa situação, no espaço, em algum lugar. Mas a morte não era próprio do plano de Deus, não fazia parte do plano de Deus. Como você disse, o pecado veio e o pecado devastou o nosso viver. O pecado prejudicou o nosso viver. Ele é uma doença, o pecado é uma doença não só espiritual, mas também é física. O pecado é uma doença física. Nossa Senhora disse a Lúcia, lá em Portugal, em Fátima, que nem todos precisam de cura física. Nem todos precisam de cura física. Mas todos precisam de libertação do pecado. Precisa se afastar do pecado. E a palavra de Deus é isso que a Salete estava dizendo. A nossa salvação, se é necessário a cura para a nossa salvação, Deus fará. Se é necessário o milagre para a nossa salvação, Deus fará. Mas o principal é a nossa salvação. E essa foi uma das palavras do Padre Zé Augusto esse fim de semana, no encontro de cura e libertação no acampamento. Não devemos ter medo da morte. São Francisco dizia, a morte é justamente essa passagem desse mundo para o reino dos céus. E nós queremos o convívio dos eleitos, queremos os céus. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, como Jesus dizia domingo no Evangelho de Marcos, aquele rapaz, é necessário, para ganhar o céu, no mínimo, os mandamentos. No mínimo. É necessário mais. É necessário querer santidade.
santidade, união perfeita com Deus, experimentar aqui nesse mundo essa união perfeita com Deus. Que queiramos isso agora, minha gente, quem está aqui no rincão, quem está em casa. Queiramos isso agora. Senhor, nós queremos nossa salvação, queremos nossa libertação dos pecados. Se necessário a cura, se necessário o milagre, mas principalmente a santidade. É o que nós almejamos e queremos para um dia estar no convívio dos eleitos. Sim, Senhor. Os doentes eram trazidos aos seus pés. Você que está aqui, você que está em casa, vai apresentando a Jesus os doentes da sua casa, mas também apresente a Jesus as suas doenças espirituais. Aquilo que tem aprisionado o seu coração em situações de pecado, em situações que trazem morte, destruição para a sua vida. Vai apresentando. Nós apresentamos a Jesus aos pés dele. Como eram levados os doentes, os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos, nós trazemos agora aos pés de Jesus. Você que está assim, necessitado de ser salvo por Jesus, de ser curado por Jesus, de ser transformado por Ele. Nós trazemos você, o seu coração, a sua vida, para que o Senhor Jesus toque em você e gere no seu coração o louvor a Deus, porque as curas que Ele realizava era para o louvor e a glória do Pai. Então nós pedimos para o louvor e glória do Pai, por todos os enfermos e doentes da alma e do coração. Sim, Senhor, nós apresentamos todos aqueles que estão oprimidos, que estão vivendo na opressão, que estão vivendo escravizados pela mágoa, que vivem escravizados pelo rancor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor toque agora, como o Senhor tocou naqueles doentes. E o aleijado passou a andar, o coxo passou a andar, o paralítico passou a andar, o cego passou a ver, o surdo passou a ouvir, porque a sua graça foi derramada. Por isso pedimos que a sua graça seja agora derramada sobre todos nós que estamos orando, sobre você que está aqui, sobre você que está em casa. Nós pedimos que a graça do Divino Espírito Santo desça agora sobre você. Você que perdeu um filho, você que perdeu o marido, você que perdeu a esposa, você que perdeu a mãe, o pai, pessoas da sua família. Nós pedimos que a graça da consolação desça sobre você. Que você seja agora consolado pela presença do Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que desça a vossa graça. O Senhor que acolhia aquela multidão ao pôr do sol, muitas vezes cansado. E o Senhor, com compaixão, com misericórdia, ia tocando nas necessidades de cada um. Senhor, quantas pessoas estão orando agora conosco, com tanta necessidade, Senhor, de te conhecer, de mergulhar no seu amor e na sua graça. Derrama, Senhor, seu Espírito Santo. Você que está aqui, eleve seus braços, se puder. Fique de pé. Vamos pedir o Espírito Santo. Que a graça do Espírito Santo venha trazendo cura, venha trazendo libertação. Que a graça do Espírito Santo traga a conversão das áreas da nossa vida que precisam
de conversão, de mudança, de transformação. Vem, Espírito Santo, vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Vem agir em nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem agir. Vem trazer, Espírito Santo, o poder que vem de Deus sobre nós. Que este poder haja em nossas vidas, trazendo cura e salvação. Precisamos, Senhor. Precisamos. Cante agora pedindo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. Meu agir. O meu agir. Peça. Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vai soltando a sua voz, orando no Espírito. Deixando que a graça de Deus atue na sua vida e no seu coração. Solta a voz. Possa unir agora a nossa inteligência, a inteligência de Deus. Possa agora unir nosso coração ao coração de Deus, para que o Senhor possa trazer agora todo entendimento a cada um de nós, possa trazer seus dons sobre cada um de nós. Que a comunicação de Deus agora seja perfeita nos nossos corações através do Espírito Santo, que tira de nós distrações, que tira de nós entravamentos, que tira de nós agora timidez. Este espírito de intrepidez agora nos une verdadeiramente ao coração de Deus, nos colocando agora de uma maneira dócil às palavras, aos direcionamentos, aquilo que Deus quer realizar em cada um de nós, as transformações, libertações, toda a direção que Deus quer para a nossa vida através de vós, Espírito Santo. A imagem que me vem é de uma pessoa mancando, porque essa pessoa não decidiu ainda totalmente a viver em Cristo. É como se você estivesse claudicando, como diz na palavra de Deus, mancando. Ora você está no mundo, ora você está na igreja, ora você quer Deus, ora você vai para outros lugares, e o Senhor agora te liberta, porque o seu lugar é com o Senhor. O seu lugar é no caminho de Deus. E o Senhor está te libertando de toda indecisão, de toda dúvida de que Ele é o Salvador. Você que tem dúvidas de que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Salvador do mundo. Ele nos salvou, a cada um de nós, a você. Você só precisa aceitá-lo, permitir que Ele entre na sua vida, que Ele entre na sua casa, desprendendo o seu coração de tudo que não vem de Deus. Jesus toca em você, que está aqui preocupado ainda, angustiado. Não se angustie. Ele é
a sua esperança. Solta a sua voz mais uma vez. E o Senhor visita hospitais. O Senhor visita pessoas que estão orando por entes queridos que estão nas UTIs, entes queridos que estão na sala de cirurgia. E o Senhor entra agora salvando, para que você creia e volte para Deus. O Senhor também está nos libertando muitos de preguiça espiritual, de preguiça de se entregar, de medo de se entregar a Deus através da ação do Espírito Santo. Muita preguiça da palavra de Deus, descuido com a palavra de Deus, e o Senhor está nos direcionando a mais uma vez ter esse amor à sua palavra. Como dizia ontem na leitura, a palavra de Deus, ela é como uma espada que separa a nossa razão e o nosso espírito, para dizer-nos e discernir as coisas do mundo e as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela pode verdadeiramente nos guiar para aquilo que Deus quer para nossas vidas. A sua palavra é eficaz para direcionar cada um de nós nos planos de Deus, corrigir nossos caminhos para os planos de Deus. O Espírito Santo agora vai nos libertando dessa tibieza, da fraqueza da oração. O Espírito Santo vai nos libertando desta assídia, dessa tristeza, desse entregar-se à tristeza e não mais buscar forças no mundo espiritual, na vida espiritual, na oração, na entrega absoluta às ações de Deus, ao Espírito. Vivencie novamente a força do Espírito, recebido no batismo, confirmado no sacramento da crisma. Esse Espírito que vem nos renovar, esse Espírito que vem nos fazer, mais uma vez, reconhecer que Deus é Pai e que por Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, vem a nós a salvação, a libertação, a cura. Pessoas amarradas à pornografia e por isso estão mancando na caminhada. Pessoas que estão amarradas em vídeos, em músicas que não têm levado você para Deus. Pessoas que também estão mancando na caminhada porque não têm uma vida cotidiana de oração. Você reza quando vai na paróquia, quando vai na igreja, quando vai no encontro, mas pessoalmente você não tem rezado. Nem para dormir você tem rezado. É como se apagasse da sua mente a necessidade da oração. E você tem recorrido sim, mas só nas necessidades. E o Senhor está te convidando a ter uma vida de oração, a rezar com a palavra, a buscar Jesus no Santíssimo Sacramento, a buscar a reza do rosário, do terço, a ter no seu dia um momento privilegiado para estar com Deus. Muitas coisas você não tem aguentado por falta de oração, porque a oração, ela é o sustento da alma, o sustento nas batalhas que você enfrenta. Então vai pedindo agora ao Espírito Santo esta graça de orar todos os dias, não só aos domingos, não só quando tem um acampamento, um evento, mas ter uma vida em oração, uma vida com Deus. Vai pedindo esta graça. Essa graça você precisa pedir mais do que pagar a sua dívida, mais do que a cura de um ente que você está pedindo, de um ente querido. Não que não seja importante, mas o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso inclui ter uma vida de oração. Vida de oração não é só para padre. Vida de oração não é só para religiosa.
Vida de oração não é só para consagrado, mas é para todo batizado. Por isso que é importante pedir o batismo no Espírito Santo. Porque quando você está na inércia e recebe uma porção dupla do Espírito, Ele vai te impulsionando a orar todos os dias. Você tem sede de orar. Eleve os seus braços agora e peça: Espírito Santo, coloca em mim a sede de orar, de buscar a Deus todos os dias, não somente porque Ele vai resolver minhas situações, mas porque eu preciso de Deus. Minha alma tem sede de Deus. Minha alma necessita de Deus. Por isso eu preciso, Senhor, ser fiel a uma vida de oração, de intimidade contigo, uma vida de louvor ao Pai, uma vida de louvor ao Filho, uma vida de louvor ao Espírito Santo. Dai-nos esta graça, Senhor. Solta a sua voz. Ore, ore. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Espírito Santo. Senhor, coloca no meu coração. E muitas pessoas neste momento de oração usaram essa expressão: a minha vida está um caos. E o que o Senhor me traz é que quando Jesus ocupa o seu lugar na sua vida, tudo se ordena. Tudo encontra o seu lugar. Então, o segredo para que a sua vida saia do caos é colocar Jesus no centro. Quando Deus entra na nossa vida, tudo se ordena. Tudo que o pecado foi desordenando, tudo que o pecado foi destruindo, quando Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, tudo se ordena, tudo se restaura, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que nos devolve para nós mesmos, que nos devolve a nossa identidade de filhos de Deus. Por isso, clame o Espírito Santo para que esse caos seja destruído pelo Espírito e na sua vida se estabeleça a ordem de Deus, de um Deus que não oprime, mas que liberta. É o que nós clamamos, Senhor. Vem ser o Senhor da nossa vida. Vem ser Jesus o Senhor da nossa família. Vem ser Jesus o Senhor da nossa casa. Vem ser o nosso Salvador, Libertador. Vem ser o Deus que é o centro do nosso coração. A salvação entrou nesta casa. Disse Jesus a Zaqueu, que roubava das pessoas para enriquecer. Mas quando ele conheceu Jesus e a sua salvação, a vida dele mudou. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida. Talvez você não esteja como Zaqueu, numa vida tão distorcida, mas todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, sermos tocados pelo Salvador. E Ele está no meio de nós. Vamos aplaudir o Senhor. Ele entra no meio de nós com a sua salvação, com a libertação, com a cura de todos os males físicos, espirituais. Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor.
da minha família.